Olá! Hoje nós vamos conversar a respeito de quais são os melhores tratamentos para melhorar o rosto de acordo com a camada que a gente quer atingir e o defeito que a gente está encontrando. Lembra que a gente conversou a respeito das camadas da pele e de como elas envelhecem? Vamos só lembrar, as camadas são na superfície a pele, depois a camada de gordura superficial, a camada muscular, a camada de gordura profunda e a parte óssea. Então vamos a um exemplo simples. Se o paciente chega aqui no consultório e quer tratar manchas escuras no rosto, essas manchas escuras se localizam na camada superficial, na pele. Não adianta eu querer fazer um procedimento profundo, que eu vou mexer lá na camada de gordura, porque as manchas que estão na superfície eu tenho que tratar com algum procedimento superficial. Isso inclui o quê? Uso de cremes clareadores, peeling, procedimentos a laser, luz pulsada, que são todos procedimentos que atingem essa camada superficial da pele. Microagulhamento também atinge essa camada superficial da pele e em alguns casos até ultrassom microfocado. Todos esses procedimentos podem ser usados para tratar alterações na camada superficial, ou seja, na pele, e vão trazer benefícios nessa camada. Quando a gente parte para a camada de gordura, seja ela superficial ou profunda, normalmente a gente vai precisar de procedimentos que façam uma restauração de volume e um reposicionamento, porque nós vimos que os compartimentos de gordura diminuem de tamanho e saem do lugar. Para fazer a reposição volumétrica dessas camadas de gordura e fazer o reposicionamento, colocar de volta no lugar, o que a gente mais usa são os preenchedores, a base de ácido hialurônico e muito também dos bioestimuladores, a hidroxiapatita de cálcio e o ácido polilático. Esses procedimentos, esses produtos são injetados diretamente nessa camada e na região que a gente quer tratar e em algumas vezes em áreas próximas, quando a gente quer um reposicionamento, porque muitas vezes o defeito que a gente enxerga, que o paciente enxerga, é em decorrência de um deslizamento do rosto. Então a gente tem que muitas vezes tratar a parte superior para melhorar um defeito na parte inferior. Quando a gente entende que isso tridimensionalmente, quando a gente fica de pé, tudo que está na camada intermediária do rosto tende a ceder para o terço inferior. Então, esses procedimentos normalmente a gente faz na camada específica, a gente vai colocar o produto dentro daquele lugar que a gente quer tratar e muitas vezes nas áreas próximas para melhorar a sustentação. Um outro procedimento que também pode atingir a camada de gordura superficial é o ultrassom microfocado. Muitas vezes a gente usa ultrassom microfocado na face, visando o efeito contrário, em pacientes que têm a bochecha um pouquinho mais proeminente, uma quantidade maior de gordura em alguma área e a gente quer modelar um pouco essa camada de gordura. A terceira camada é a camada muscular. O principal tratamento para a camada muscular é a aplicação de toxina botulínica, porque o que a gente vê na camada muscular é que o uso dessa musculatura durante toda a vida, em algumas áreas, vai provocar rugas que podem ser melhoradas se a gente conseguir relaxar essa musculatura ou suavizar a contração dela. Então, normalmente a toxina botulínica para tratar a musculatura a gente usa na fronte, usa-se na glabela, na área próxima aos olhos, pode ser usado no masseter. É comum a gente ver pacientes que têm assimetria da face porque tem um masseter um pouco mais desenvolvido em um lado do que no outro, ou até em mulheres que têm o rosto muito quadrado por hipertrofia desse músculo, e aqui a gente também pode usar a aplicação de toxina botulínica. E um outro lugar muito interessante para usar a toxina botulínica é a região da linha da mandíbula e do pescoço. Especificamente aqui embaixo no pescoço, o que acontece? Existe um músculo chamado platisma que se insere acima da mandíbula e tende, com o passar do tempo, a puxar todas essas estruturas para baixo. Então, quando a gente quer melhorar o terço inferior ou até preventivamente, a gente pode usar a toxina botulínica nessa região para relaxar um pouco esse músculo e reposicionar essas estruturas. A última camada é a parte óssea, a camada mais profunda. Para que a gente atinja a parte óssea, normalmente o que se faz? A aplicação de preenchedores à base de ácido hialurônico, e em alguns casos até associação com bioestimulador, como a hidroxiapatita de cálcio. Normalmente os defeitos da parte óssea se refletem como perda de estrutura. Então é o reposicionamento das estruturas que estão acima da parte óssea. E nesse caso a gente aborda sempre com preenchimento.
Correto? Então, dependendo do defeito que você tiver no rosto, defeito aqui colocando de uma forma geral, né? Dependendo do que incomoda e você quiser tratar, a gente vai procurar o procedimento adequado para tratar a camada que está sendo afetada. Procure o dermatologista que ele vai explicar melhor para você.